Oi, gente, prazer. Em primeiro lugar, muito obrigada por eu estar aqui, né? E por terem várias marcas do setor de sexual wellness. Isso, para quem trabalha nesse ramo, é muito importante quando os eventos dão essa oportunidade, dão esse espaço para marcas que trabalham ainda com temas um pouquinho tabu. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre sexual wellness, o nosso prazer, a nossa intimidade e ter várias marcas companheiras que eu conheço, né, aqui nessa feira. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu super indico todas, né? Meu nome é Luciane Ângelo, sou jornalista há 25 anos, tenho uma coluna semanal na Vogue sobre amor e sexo. Então, eu falo sobre os nossos prazeres, os nossos dramas, os nossos orgasmos, não orgasmos. Além do trabalho no jornalismo, eu sou terapeuta holística, sou terapeuta tântrica, professora de pompoarismo, psicanalista, terapeuta energética, ou seja, eu trabalho a mulher ali no 360, né? Então, a mulher chega para mim e fala sobre os seus desafios e a gente faz um trabalho ali individualizado. Então, eu tenho esse trabalho de palestras e eu sempre gosto de começar a provocar sobre a nossa libido, né? Porque nos meus atendimentos, as mulheres geralmente elas chegam falando: Lu, a minha libido tá baixa, minha libido morreu, eu não quero mais nada. E aí eu questiono, né, o que seria essa libido? Porque para a psicanálise, para Freud, a libido é o nosso tesão de viver. Não é somente a questão sexual. A gente está amando viver, né? Você sai da sua cama com alegria, com tesão. Você trabalha com tesão, você está com a sua família com tesão, você está entre amigos com tesão. Então, a libido ela é muito mais do que o desejo sexual. O desejo sexual ele está dentro da libido, mas é sempre importante a gente fazer essa explicação, porque às vezes a mulher chega no meu setting terapêutico e ela está com o desejo sexual baixo. Mas não necessariamente ela está com a libido baixa, porque ela pode estar com a libido deslocada. Então, por exemplo, você pode estar num projeto muito importante de trabalho e você está focado 100% ali. Ou você está numa maternidade, você está focada ali na criação dos seus filhos. Então, a gente tem momentos de vida e que não necessariamente o nosso desejo sexual acompanha, né? Então, a gente tem que entender se realmente a libido que está baixa ou se a nossa libido está deslocada para algumas etapas aí da nossa vida, né? Quer que o desejo sexual acompanhe? Então vamos olhar, né? Vamos entender porque esta libido não está no desejo sexual e trabalhar isso de forma corporal, de forma analítica, né? Mas é muito importante. Até pensem um pouco aonde está a sua libido neste momento. Mais no trabalho, mais na família, mais no sexo, mais nas amigas, nos prazeres. E por que é importante termos prazer na vida? Esses pequenos prazeres alimentam o nosso tesão de viver. Então, por exemplo, coloque coisas no seu dia a dia que te dão prazer. E não precisa ser algo muito gigantesco. Por exemplo, se você gosta de um café, ir numa cafeteria, tomar um café que você goste muito, é um prazer é uma pílula de prazer no seu dia. Então, quando a gente se alimenta de pílulas de prazer, a gente tem a manutenção da nossa libido, né? Porque quando a nossa libido está baixa, no geral, a gente pode ter processos depressivos, né? Como por exemplo. Então, se alimentem. Se sair com as suas amigas te dá prazer, por que não? Se fazer uma comprinha, um e-commerce te dá um prazer, por que não? Né? Então vai se alimentando de pequenos prazeres, porque a vida se faz de coisas chatas, se faz, mas ela também se faz de coisas prazerosas. Então vamos dar valor a esses pequenos prazeres e começar a incorporar isso no nosso dia a dia. A questão do desejo sexual geralmente é muito afetado em momentos cruciais da nossa vida. Quando temos filho, né, a maternidade, ela traz uma queda hormonal, né, e o corpo da mulher está ali para o quê? Para
cuidar do filho, né? Então, os hormônios sexuais, eles têm uma queda, porque você precisa de prolactina, você precisa amamentar a criança. Quando você tem uma doença grave, você está passando por processos, por medicamentos muito agressivos, você também, o seu desejo sexual é abalado, porque tem uma questão hormonal. A famosa menopausa, né? A menopausa, ela traz aqui a baixa dos nossos hormônios, né? Então, a mulher precisa olhar de uma outra forma para o corpo, olhar de outra forma para as relações, para a nossa vida no geral, né? Não que a menopausa seja algo ruim, a gente tem que aprender a viver de uma outra forma e se adaptar. Quando a gente teve a menarca, a primeira menstruação, a gente não teve que viver uma nova fase, né? E se adaptar com mês a mês, com ciclos, o que fazer, o que não fazer? Agora, na menopausa, é se adaptar mais uma vez, né, a um outro estilo de vida. Muitas mulheres em eventos que eu dou palestra, falam assim: Lu, mas é questão do desejo sexual quando eu estou há 30 anos com a mesma pessoa, quando eu estou 20 anos com a mesma pessoa. A relação, ela precisa sempre de uma manutenção. E nem sempre ela está ali, né, perfume de rosas. Você tem as crises, você tem os conflitos, você tem as mudanças, tanto de você e da sua parceria. O que eu sempre aconselho, né, o diálogo, ele é fundamental, embora seja algo muito difícil. Então, você falar que no momento o seu desejo está um pouco mais baixo, às vezes você evita porque você tem medo de magoar a pessoa, né? Mas procure sempre informação, porque o seu desejo está mais baixo, o que está acontecendo no casamento, eu estou muito cansada na criação dos meus filhos, eu estou muito cansada no profissional. Entenda que problemas de desejo sexual entre casais, e eu acredito que qualquer problema dentro de um casal não é apenas de um, né? É um problema dos dois. Então, os dois têm que sempre olhar para isso como uma solução. Então, por exemplo, às vezes as mulheres falam assim: poxa, mas né, eu tenho os meus filhos, eu fui atropelada por essa nova dinâmica de ser mãe, empresária, mulher. E aí eu pergunto: mas você sai com o seu parceiro, com a sua parceria de forma, sei lá, a cada 15 dias? Por quê? Porque às vezes quando você tem filho, você se transforma em mãe e pai, você esquece de ser homem e mulher. Então, você cria uma função só. Então, aconselho para casais que estão há muito tempo ou que estão com filhos e que ainda é um pouco difícil você estar junto como casal, estipula um dia no mês, um dia a cada 15 dias, né, uma noite, de estar somente com a pessoa. E proibido o assunto filho, trabalho, é o assunto vocês. Como vocês estão? Projetos para frente, porque os casais começam a não pensar no futuro. Então, esses momentos que vocês podem fazer entre vocês, sem assunto filho, sem assunto trabalho, sem preocupação. Sabe aquele momento bálsamo da relação? É um momento para vocês projetarem futuro, porque nenhum casal vive sem futuro. Quando você começa a parar de planejar o futuro, algo tem. Né? Quando você começa a parar de se ver com aquela pessoa daqui a alguns anos, é algo que você precisa conversar. Então, quando os casais estão começando a se desconectar, eu sempre sugiro isso. Vamos criar uma dinâmica de estar os dois juntos e voltar a ser homem e mulher, ou mulher e mulher, ou homem e homem, porque ser mãe, ser pai é uma parte da vida, não é o todo. Né? Então, isso é algo que geralmente os casais começam a desconectar nos 2, 3 anos, 5 anos dos filhos, e é importante olhar para isso. Né? E dentro disso, o desejo sexual está junto. Né? Vocês precisam conseguir transar. Né? Então, quando vocês vão arranjar esse tempo para transar? Tem algo que é muito polêmico, que é a marcação da relação sexual, né? Que tem casal que marca para ter relação sexual. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor.
é muito de acordo com a dinâmica de vocês, né? Se vocês estão muito tempo já sem ter relação, por que não tentar e ver o que rola? Porque às vezes tem que ter uma coisa mais protocolar para você voltar a ter intimidade com a sua parceria. Então, desconectou, vamos tentar marcar? E isso pode até se tornar um pouquinho de diversão. Gente, a gente vai marcar para fazer sexo? Vai! Né? Vamos ver o que vai dar, vamos conhecer. E não necessariamente precisa ter uma penetração, você pode trabalhar a intimidade. É isso que a gente vê muito no Tantra, né? Como terapeuta tântrica, eu falo para as pessoas, não necessariamente o sexo é penetração. O sexo é a intimidade que você tem com você e com o outro. Então, vocês podem fazer uma massagem corporal, vocês podem trazer beijos mais longos. O beijo é algo muito íntimo e que os casais vão perdendo com o tempo. Começa aquele beijo meio sem graça, né? E cadê aquele beijo ali de 5 minutos? Aquele abraço que você sente o corpo da outra pessoa. Isso são coisas simples e que os casais vão esquecendo na loucura do dia a dia. Então é importante você se perceber, né? Tô abraçando, eu parei de abraçar. Pode ser chato isso, né? De ficar sempre, eu já tenho que ver o meu trabalho, os meus filhos. Mas é uma manutenção e faz parte da sua vida, né? A saúde sexual, ela faz parte da saúde global. Temos a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual e temos a saúde sexual. Então, dentro de uma relação, é importante ter isso. Então, eu estou abraçando, não estou mais. Eu estou beijando, estou mais. Eu estou transando, não estou mais. Ou seja, minha parceria agora é só meu amigo, minha amiga. Então, olha para a questão sexual com dedicação. Porque quando você tem uma saúde sexual balanceada, você tem a questão dos hormônios de bem-estar no seu corpo. Então, quando você se masturba, quando você tem uma relação sexual, você tem dopamina, ocitocina, serotonina no seu corpo, né? Eu falo muito para as mulheres que estão no período de perimenopausa, pós-menopausa, gente, se masturbem. Masturbação faz parte da nossa saúde, porque quando você se masturba, você tem processo orgástico, você tem a liberação desses hormônios. E eu já li vários estudos que falam que o orgasmo é muito importante para a mulher, porque o orgasmo dá coragem e autoconfiança. Então, façam um teste um dia. Se você tiver, por exemplo, uma reunião muito difícil, um dia desafiador no trabalho, se masturbe antes de sair de casa. Porque você vai com o famoso glow para o trabalho, entende? Você vai se sentir mais poderosa, você vai se sentir mais autoconfiante. E aí você vai falar assim, nossa, mas é safadeza. Não, gente, é saúde, porque você vai ter mais hormônios dentro do seu organismo. E o orgasmo, ele tem uma ligação direta com essa confiança, especificamente para a mulher. Então, a gente que tem aquela síndrome de impostora gigantesca, todos os dias batendo na nossa porta, quando se sentir insegura, pode ser para um encontro, para uma questão profissional, faça isso com o seu corpo, porque você vai despertar o seu corpo de outra maneira, né? E falando em menopausa, perimenopausa, né, é importante eu explicar um pouquinho sobre a nomenclatura, porque isso ainda é muito confuso, né? Nós temos perimenopausa, menopausa, climatério, pós-menopausa. Então, o que são, né, esses nomes? A perimenopausa é aquele processo que você ainda menstrua, já existe uma irregularidade, mas aí vem fogachos, insônia, irritabilidade, todos aqueles sintomas que conhecemos, né? Esquecimento, gente, eu só não esqueço o meu nome, porque o resto não sei vocês, mas está difícil, está desafiador. Então, a perimenopausa é esse período. Você tem mês que você menstrua, tem mês que você não menstrua, e você tem toda essa loucura na sua cabeça, né? Essa dificuldade de encontrar o seu novo eu no meio disso tudo, né? A menopausa, ela é uma data, assim como a menarca é a data da nossa primeira menstruação,
A menopausa é a data... faz 12 meses que você não menstrua, quando der 1 ano que você não menstrua, é a sua menopausa. Então, se eu menstruei em outubro de 2024, outubro, né, foi a minha última menstruação, outubro de 2024, outubro de 2025 é a minha menopausa, né? É um marco, é uma data menopausa. Após menopausa é o que vivemos após essa data. Né? E o climatério é tudo isso, é esse balaio todo, é o antes, durante e depois. É essa fase inteira. Só para a gente falar um pouquinho sobre os nomes, né? Porque às vezes vem uma enxurrada de informação e fica tudo confuso, mas são essa nomenclatura que a gente faz nesse processo de menopausa. Pode falar. Ah, não, eu ouço. E quando a gente fica 11 meses sem menstruar, aí no 12º mês vem, e depois você fica mais 11 meses e de repente surge uma menstruação. Você ainda está no processo de menopausa, você ainda não entrou. Ainda não completei 12 meses. Às vezes vem aquele escape, né? Começa a rarear a menstruação. Tá. Mas para medicina é uma data de 12 meses. De 12 mesmo, meses. De 1 ano. E da última vez veio assim um fluxo muito grande que eu falei, gente, de onde veio tanto? Sim. E eu não tive essa coisa do calorão, mas eu fiz um sistema de energia chamado Energy System na Butterfly Wellness, que você fica lá recebendo uma energia, é uma tecnologia que a Mila Battistoni trouxe dos Estados Unidos para cá. E depois que eu fiz isso, eu comecei a sentir esses calorões. Então, assim, no meu entendimento, que eu me trato com medicina antroposófica, é que, assim, eu estou eliminando as impurezas que eu estou absorvendo, seja de alimentação, seja de medicamentos, seja de sentimentos, né, ruins que eu estou limpando. O que você me fala disso? Porque, assim, eu não tive os calorões aí desde 47, eu tenho 52. Eu vim passando por esses ciclos de sem menstruação, mas aí, de repente, aparece. E aí eu comecei a ter esses calorões desde 2 meses atrás. Então isso depende muito de mulher para mulher, né? Por exemplo, deu 11 meses, você menstruou, você ainda está na perimenopausa, né? Você ainda vai ter esses calorões, esses sintomas. Com o tempo, quando você atingir a menopausa e viver após menopausa, e isso também é de mulher para mulher. Tem mulheres que ficam 1 ano, tem mulheres que ficam 2 anos, tem mulheres que vivem esses sintomas 10 anos. Isso é muito de acordo com o estilo de vida da mulher, com a alimentação, se pratica exercícios. Aí tem a questão da terapia hormonal, tem mulheres que são adeptas à terapia hormonal. Eu, no meu caso, eu não poderia, eu tive câncer de mama, então eu vou passar por esse período de forma bem natural, né? E vou ver o que vai acontecer com o meu corpo. Então, você ainda está nesse processo, né? E esses fogachos, depois veja com a sua ginecologista, o que de forma, já que você tem essa questão das terapias, o que de forma mais natural você pode fazer, né? Tem alguns remédios agora que são não hormonais e que trabalham a questão cerebral, porque a menopausa ela muda o nosso cérebro, né? A Liz Scone, a neurocientista, ela tem um livro super famoso, né, O Cérebro e a Menopausa, e que ela fala isso muito profundamente. Então, há medicamentos, eu acho que no Brasil está chegando um, que ele é não hormonal, que ele trabalha a atividade cerebral para diminuir essa questão do fogacho, que é um sintoma muito comum entre as mulheres. Por exemplo, a insônia, né? Insônia eu resolvi com a acupuntura. Eu comecei a ter muita insônia e irritabilidade. Porque é isso, eu tenho que procurar saídas mais naturais, né? Aquela fadiga gigantesca de fim de tarde, que você fica olhando para o teto e o seu dia acaba. É impressionante, bate 5 horas da tarde, eu não sei se alguém já sentiu isso, mas o dia acaba, né? E aí eu voltei à minha médica, né, ela me prescreveu algumas vitaminas e aí o meu pique voltou. Que eu falo, gente,
né? Eu tenho que me adaptar. E uma questão muito grande da mulher durante esse processo é o quê? Falta de lubrificação, o canal vaginal ficando um pouquinho mais fino, né? E aí a mulher começa a desistir um pouco da vida sexual, porque sente dor, pode ter atrofia, né, vaginal. E a questão da atrofia vaginal, você pode trabalhar com a reposição hormonal, né, lasers, por exemplo, lubrificantes, essas marcas femininas hoje, né, que tem elementos mais naturais como ácido hialurônico, vitamina E, aloe vera. O lubrificante hoje, ele não precisa ser visto somente como um aliado ali no momento do sexo, e sim como um aliado para a nossa vagina, né? Porque determinadas marcas hoje fazem produtos que ajudam na saúde da nossa vagina. Então, por exemplo, se você usa um lubrificante com aloe vera, com vitamina E, ácido hialurônico, eles ajudam a criar uma barreira ali também no nosso canal vaginal, né? Porque são produtos projetados para nós mulheres, né? Tem esse olhar do feminino. Então, quando você entra nesse momento de vida, até a questão de cosmética precisa ser mudada, né? Porque a nossa pele fica mais seca. Então, você pode usar esses lubrificantes que são ideais, cabelo, a vulva perde, né? A vulva envelhece também, né, gente? Vocês já colocaram um espelhinho, já viram? Então, ela precisa de hidratação. E é muito engraçado isso quando eu falo de hidratar a vulva. A gente passa creme no corpo inteiro, no joelho, no cotovelo. Gente, a gente faz um skincare maravilhoso. Por que a gente não faz um vulva care? Faz parte do nosso corpo, né? Então, é olhar para a nossa intimidade, ainda mais quando atravessamos a perimenopausa, né, a pós-menopausa, com mais atenção. Por quê? Porque a mulher, quando ela entra nesse processo, ela pode ter infecções urinárias mais rápido, corrimentos com mais facilidade. Então, a gente precisa olhar para essa área. Embora tenha um tabu da gente não olhar, da gente não cuidar, é saúde, né? Então, você usa um lubrificante que seja adequado a você. Você usa um creme hidratante que seja adequado à área, por que não, né? Se você gente, o creme que você usa no joelho é diferente do creme de usar na vulva. São texturas de pele diferentes, né? Elas precisam de ingredientes diferentes. Então, quando você passa um olhinho cicatrizante, passa um creme, os sabonetes, né? Que hoje tem espumas e sabonetes, eles contêm prebióticos, eles contêm que você fala assim, Lu, mas por que eles vão me ajudar lá dentro se é por fora? São regiões que se comunicam, né? A vagina é a nossa parte interna e a vulva é a parte externa. Quando você usa esse tipo de produto, que facilita o quê? O nosso pH, porque o nosso pH vaginal ele é ácido e o pH do sêmen é básico. Quando você usa produtos que facilitam esse pH, que ele se mantenha ácido, você reduz suas chances de corrimentos, de questões vaginais, né? Isso vai te deixar 100% livre? Não. Mas se existem produtos que são voltados para essa saúde, e eu não digo nem saúde sexual, é saúde íntima, por que não a gente usar, né? E desfrutar dessa nova tecnologia que a gente tem. Então, se hoje a gente faz um skincare, vamos fazer um vulva care também. E ser feliz com a gente, por mais que a gente não mostre pra ninguém, gente. Eu lembro quando eu fiz laser, né? Eu fiz na vulva e na vagina. Eu fiquei feliz, eu olhava, porque faz parte do nosso corpo, né? E esse período de menopausa, ele é muito importante, porque como você diminui os seus hormônios, às vezes você se sente um pouco desprestigiada, né? Sem desejo. E como recuperar isso, né? Eu acho que quando você está numa parceria, compartilhar essas inseguranças com a sua parceria, de falar,
Gente, é o seguinte, vai ter um momento que eu vou estar assim, plena, de repente eu vou estar raivosa, aí de repente eu vou... Porque o homem não conhece. E a mulher muitas vezes não. Então ela começa a ter essa oscilação de humor e não entende. Então, conversando com o seu ginecologista, né, ou endócrino, compartilhe isso com a sua família, porque as mulheres ainda vivem a menopausa de forma muito solitária, dentro de casa. E às vezes tem vergonha de falar para as amigas também, né? Porque a menopausa ela ainda é muito taxada como a fase não reprodutiva da mulher. E socialmente a mulher serve para quê, né? Então, existem muitos desses tabus. Então, comece a conversar mais, a falar das suas inseguranças, a falar, ai, minha barriga cresceu, ai, eu ganhei peso, porque traz tudo isso, né? E fala, olha, vai ter dia que eu vou estar bem, vai ter dia que eu não estarei bem, e é importante você saber e me apoiar. Os filhos também, porque os filhos também começam a conhecer uma outra mãe, né? Então, esses produtos do mercado sexual wellness, que tem algumas marcas aqui na feira, são importantes a gente olhar com carinho, porque são produtos para nós, exclusivamente para nós. Então, se você tem uma atividade sexual e durante essa perimenopausa começa a ficar um pouco mais rarefeita, vamos assim dizer, olha para isso, né? Busca uma terapia tântrica, por que não? Né? Busca produtos que vão te trazer um bem-estar maior, porque a pior coisa é quando a gente vai ter uma relação sexual e dói. O que a mulher começa a fazer? Ela começa a parar de ter relação, porque ela começa a vincular o prazer com dor. E o prazer não é dor, né? O prazer é prazer. Então, quando você entra nessa fase, então olha com carinho para você não inverter a sua questão sexual e ela representar dor e não mais prazer. Então, conheça terapias corporais, terapias que são mais íntimas, não tenha vergonha. Eu tenho muita... semana passada eu atendi uma mulher de 71 anos, viúva, e que estava namorando há 8 meses com o novo namorado, e ele foi com ela, ele ficou esperando a recepção, e eu a atendi, e foi a coisa mais linda. Ela falou, eu estou feliz sexualmente, mas eu quero me descobrir muito mais. Então é isso, a nossa sexualidade, ela nasce com a gente e está com a gente até o final da nossa jornada. Agora, o que a gente faz com a nossa sexualidade, só a gente pode saber, né? O clitóris, por exemplo, é o único órgão que não envelhece. Ele está prontinho sempre para nos dar prazer. Então, é como a gente manipula. Os sextoys, mercados sextoys. Por que é importante a mulher ter um vibrador? Porque é uma independência, muitas vezes, para a mulher. E você não precisa comprar aquele vibrador gigantesco. Começa com um mini vibrador pequenininho. E você vai trabalhando ali a parte externa. Os sugadores, né, de clitóris, que hoje em dia é uma febre, né? Muitas mulheres tiveram o primeiro orgasmo com um sugador de clitóris. Então, é um mercado que eu falo assim, gente, experimente, né? E essa coisa, às vezes a cliente fala, Lu, me indica. Eu falei, não tem como indicar, porque cada mulher é de um jeitinho. Tem mulher que tem mais orgasmo vaginal, tem mulher que tem mais orgasmo clitoriano. Então, é muito da mulher experimentar. Mas eu sempre falo assim, você quer um primeiro vibrador? Compra um mini vibrador. Para você ir testando por fora primeiro, né? E é isso. Não é porque a mulher está na perimenopausa, na pós-menopausa, que ela vai desistir da vida sexual. Quando vocês estiverem nessa, pensando, ai, não, porque eu não tenho mais tesão, porque eu não quero mais isso, lembra que o clitóris não envelhece, é a sua cabeça que está envelhecendo, né? Então, use a sua sexualidade da forma mais positiva para você. E por que não uma terapia tântrica? E por que não um vibrador? E por que não um lubrificante? Um creminho? Eu falo desses rituais de vulva care, de intimate care, eles são muito legais, porque além da questão de você hidratar a região, você tem um contato com o seu núcleo energético, né? Por quê?
Quando a gente toma banho, a gente não presta atenção, né, de passar a mão, você vai passando no automático. E aí, quando você tem que passar um hidratante ou um óleo na vulva, você para e pensa no seu íntimo, né? E para a mulher, aqui é o nosso centro energético, falando de forma energética, né? A nossa pelve é o nosso centro energético. Então, quando você investe uns minutinhos passando um creme, passando um óleo, às vezes você até fica um pouco excitada, porque você, querendo ou não, está mexendo na região clitoriana. E aí você está acordando a sua região, você está acordando a sua Kundalini, né? E aí você vai trabalhando a sua sexualidade de forma mais sutil. E se conectando também ao seu corpo. Porque as mulheres hoje se desconectam muito facilmente. A gente fica no masculino, né? O tempo todo. Trabalha, você tem que tomar muitas decisões. E às vezes a gente se desconecta do nosso feminino. Então, por exemplo, se vocês ficam mais de 2 horas sentadas, levanta e faz um movimento de pelve a cada 2 horas. Para você trabalhar a sua região, né? O seu chakra básico, o seu chakra sexual, a sua região que é feminina, né? Essa parte dos órgãos sexuais. Então, tem que ficar sentada? Fica, mas a cada 2 horas levanta e dá uma mexidinha. Vai no banheiro, né, do trabalho, vai lá no box e restaura essa energia, porque senão ela fica congelada e estagnada há muito tempo. E a gente fica muito tempo sentada, né? Então, ficar de cócoras, trabalhar essa região é muito importante para a mulher. Porque você trabalha a energia sexual, você trabalha a Kundalini. E a mulher nessa perimenopausa começa a afetar um pouquinho, né? Esse sentido de sexualidade, de não precisar mais. Idade não é limite para a sexualidade. Né? E é você entender isso, principalmente as mulheres. Não é porque você está nesse processo já, né, na pós-menopausa, que você vai desistir desse tema. Então, use e abuse dos cosméticos sensuais, das velas, de você criar um clima, até para você, tá? Numa certa... Vou me masturbar, vou criar um clima para mim. Por que não? Já que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, comece a se conectar dessa forma com a sua sexualidade. Tem vergonha de colocar um sextoy com o seu parceiro? Compra uma cauda, compra uma vela e conversa com ele. Porque, às vezes, assim como você tem fetiches e fantasias, a sua parceria também tem. E, às vezes, vocês não perguntam um para o outro, né? Então, tá com dificuldade de um bullet... Não, que é um mini vibrador ou um sugador. Tá, vamos para algo um pouquinho, né? Uma espuma, né, de banho. Começa no banho. Um hidratante vulvar. Por que não pedir para a pessoa passar para você? E aí você vai criando outros rituais e não somente a penetração. Porque às vezes o sexo fica, hoje é o dia do sexo. E aí, às vezes, a mulher não quer, ou a outra pessoa também não quer. Então, assim, o sexo não necessariamente precisa chegar a esse grande clímax toda vez. Então, você precisa da intimidade, de dormir abraçado. Por que o dormir de conchinha é tão importante, né? Porque você libera a ocitocina, que é o hormônio do pertencimento. Então... As mulheres, elas soltam mais a sua ocitocina do que o homem. Por isso que, no geral, as mulheres se apegam mais. Então, fisiologicamente, a mulher solta um pouco mais. Então, é importante dormir de conchinha. Até para um date casual, porque você estimula essa questão de ocitocina. Então, é muito importante nós, mulheres, olharmos para a nossa sexualidade de forma holística. Se os hormônios estão ok, se você toma multivitamínicos, se você usa lubrificante, sextoy, não deixe de viver esse lado que é tão importante para a nossa saúde global. Então, a vida não é somente filhos, trabalho, a vida também tem esse lado sexual e de autoconhecimento.
Sexo é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você tem prazer. Porque você consegue falar para o outro o que você gosta e o que você não gosta. Se você não se masturba, como a outra pessoa vai saber ali onde é o seu ponto principal? Então, se toquem, né? É muito importante a gente se tocar. Tá bom? Obrigada, gente.